Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre peculiaridades relacionadas aos seres vivos. Algumas características relacionadas à mitose, à meiose, o desenvolvimento da estrutura dos seres vivos em relação ao seu ambiente, né? Como os seres unicelulares, pluricelulares, desenvolvendo aí esse conteúdo juntamente com vocês. E revisando essa primeira parte, essa estrutura e tirando algumas dúvidas, beleza pessoal? Pessoal, então nós vamos aí falar um pouquinho sobre isso. Segue a aula aí também. Pessoal, alguns organismos nós podemos dividir eles em grupos unicelulares, onde vai incluir aí grande quantidade de organismos como bactérias, né? Por exemplo, não só bactérias, né, pessoal? Temos algas, temos protozoários, tá? Eu tenho também alguns fungos, no caso aí, que são organismos unicelulares formados somente por uma única célula. Não quer dizer que são organismos desprezíveis, pessoal. São organismos que têm sua complexidade, mas a estrutura dele celular é somente uma célula. Por exemplo, a bactéria, que dentro da bactéria eu vou encontrar um tipo de reprodução que eu vou falar da reprodução da bipartição, onde ela vai se dividir ao meio, formando dois organismos. Essa bipartição bacteriana, pessoal, ela, por exemplo, acontece a cada 20 minutos. Então, uma bactéria se divide a cada 20 minutos. É muito rápido, né? 2, 4, 8, 16, aí por aí vai um crescimento aí bem expressivo. Então, para produzir esse processo aí. Bom, pessoal? Algumas algas, né? Temos também as cianobactérias também, tá, pessoal? Fotossintetizantes que vão fazer a fotossíntese. Vamos encontrar na água do mar, aquela água verdinha, azulada, vamos encontrar essa estrutura. Algumas algas, né? No caso unicelulares também. Protozoários, o paramíncio, alguns protozoários aí, o Trypanosoma cruzi, que são estruturas aí unicelulares. E alguns fungos, Cerfomismo, que faz a cerveja, que faz o vinho, né? E ali são fungos fermentadores que vão participar desse processo. Os outros animais, plantas, fungos maiores, várias algas, tem algas aí com mais de 10 metros de comprimento, quase 30. Temos organismos aí, os outros organismos que a gente conhece, animais e plantas, que são estruturas aí pluricelulares, formados por mais de uma célula. Beleza? A gente consegue diferenciar bem uma da outra aí, né, pessoal? Só um segundinho. Bora lá então. Também nós temos que fazer a diferenciação entre organismos procariontes, no caso aqui os organismos procariontes, que eu já falei para vocês, são organismos o quê? Com material genético fica o quê? Desorganizado dentro do núcleo. Olha aqui, o material genético dele está desorganizado dentro do núcleo, né? E a célula eucariótica, o material genético está organizado dentro do núcleo. Então ele tem um núcleo organizadinho e lá dentro vai ter o seu material genético, então está bem organizadinho lá dentro. Olha aqui, a célula bacteriana procariótica tem membrana plasmática? Tem membrana plasmática, sim. A célula bacteriana e a célula eucariótica tem membrana plasmática. Tem citoplasma? Tem citoplasma, as duas têm. Tem DNA? Tem, também tem DNA, né, pessoal? Uma tem a quantidade de DNA maior do que a outra, dependendo do organismo. Bom, tem região nucleoide? Tem também. Tem núcleo? O núcleo só encontra na célula eucariótica. Tem ribossomos? Tem. Mas a célula bacteriana, no caso a procariótica, eu não vou encontrar mitocôndrias, eu não vou encontrar retículo endoplasmático liso, não vou encontrar retículo endoplasmático rugoso, não vou encontrar lisossomos nela, não vou encontrar peroxossomos, não vou encontrar diversas estruturas. Ou seja, as organelas celulares daquela que nós estudamos lá na primeira aula lá, eu vou encontrar somente em células eucarióticas ou eucariontes. Aqui eu vou ter, ó, o núcleo, que é a carioteca, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, mitocôndria, vou encontrar membrana plasmática, vou encontrar citoplasma, os lisossomos aqui, beleza, pessoal? Então, muitas coisas eu encontro na célula procariótica na eucariótica não vou encontrar na célula procariótica. Tem que também ficar esperto com isso daí para a gente não errar nesse processo, beleza? Tá compreendendo, pessoal? É isso daí. Olha o tamanho também, ó, a célula procariótica, né? Aí no caso aqui, o micrômetro, nanômetro, né? Aqui a diferenciação de uma célula para outra. Tá vendo que a bacteriana é bem menor? Minha câmera já deu pau aqui, mas dá pra gente
trabalhar aí sem ela. Agora eu vou colocar ela de volta. Beleza, pessoal? Também nós temos que falar sobre organismos autótrofos e organismos heterótrofos. O que é autótrofos, pessoal? São organismos, né, que são capazes aí, pessoal, de obter sua energia através do sol. Ou seja, eles vão fazer aí o processo da fotossíntese ou o processo da quimiossíntese. Os autótrofos, eu sou autossuficiente, eu vou produzir minha energia através desse processo. O da fotossíntese é aquele processo onde eu pego... Deixa eu ver, só acho que eu tenho aqui os slides. Acho que não coloquei não. É o processo em que eu pego o quê? A luz do sol, coloco aqui a luz do sol na folha, eu pego CO2 do meio ambiente e eu pego água do solo, vou colocar aqui H2, nossa, ficou feio, mas dá para entender, H2O. Tudo isso aqui, pessoal, vai formar o quê? Quem sabe a fórmula da glicose? É C6H12, letra feia, O6. Ou seja, C6H12O6, ou seja, é a fórmula da glicose, né, pessoal? Mas eu preciso de uma fonte de uma fonte luminosa que vai me fornecer elétrons que eu vou trabalhar para produzir o que? A fotossíntese, a glicose. Então, pessoal, os autótrofos, eles possuem isso aqui. Tem um indiano que ele consegue, diz que ele consegue ficar a energia do sol. Ele diz que está 2 anos sem comer. Aqueles que ficam lá fazendo aquela meditação, né? Eu queria ficar uns 2 anos sem comer, para mim nem ficar igual o Janequine, né? Mas tá difícil, né? Comer é bom demais. Então vamos lá. A quimio, o nome fala química, são organismos que são autótrofos através de processos químicos. São bactérias que vivem em lagos de ácido sulfúrico, um lugar muito salar, ou nas regiões de fossas vulcânicas, né? Nos Yellowstone lá tem muitos. Então, ou seja, pessoal, eles tiram a sua energia de processos químicos e não beleza? São autótrofos, são autossuficientes, eu não preciso de ninguém para comer. Seria bom, né, pessoal? A gente não precisar de fazer almoço, nem café da manhã, comer aquele pão de queijo. Então, tá bom. Os heterótrofos, eu preciso me alimentar, eu preciso comer algo. Geralmente, aí eu vou ter a diferenciação do outro aqui. Olha aqui para você ver, por exemplo, o carnívoro. O carnívoro, ele só vai comer carne, pessoal, por quê? Porque ele não consegue fazer a fotossíntese. Para que eu possa comer glicose ou energia, eu preciso que um herbívoro coma um vegetal, capim. Lá dentro daquele herbívoro também ele não vai digerir a celulose. Lembra lá da célula? Ó, célula vegetal. O que tem na célula vegetal? Tem lá a celulose. O boi come o capim, pega a celulose, e dentro dele tem um micro-organismo que vai quebrar a celulose em celulase, transformando em o quê? Transformando em glicose. O boi come a glicose, engorda, e eu vou lá como o quê? Carnívoro, como o cupim, picanha, contrafilé, fraldinha, assado na brasa. Mas também eu posso comer também uma costelinha juntamente com a mandioca, né? Ou seja, tem os carnívoros, os herbívoros, os onívoros, beleza, pessoal? Os hematófagos, o morcego, a muriçoca chata ou trem chato, porque elas vão comer o que? Hemácias, sangue, né? Os coprófagos são organismos que comem cocô, né? Alguns animais aí comem fezes, ornitófagos, né? Comem pás. Os insetívoros, os detritívoros, né? Que são aí os decompositores. Então, ou seja, pessoal, são esses tipos de os planctófilos, ou seja, que comem plânctons, né, marinhos. Então, cada organismo tem sua função básica. Também há um processo, pessoal, também de divisão também. Nesse processo celular também do ser vivo. Ele consegue se dividir. Esse processo de divisão dele vai formar o quê? A divisão celular. Então, ou seja, as células do meu corpo, eu vou fazer o processo de divisão celular, dividindo essas células em... Então, esse processo eu vou o quê, pessoal? Os organismos, por exemplo, procariontes, uma bactéria, eu vou ter a duplicação, né, do seu DNA. Aí eu vou ter aquele processo que eu falei para vocês, no caso aqui, da divisão
binária, ou seja, vai dividir em duas. Nos outros animais, eu vou ter esse processo de divisão através da mitose e meiose. Na mitose, pessoal, por exemplo, o meu rosto, ele vai se dividir as células do meu rosto para me crescer. Então, ou seja, como é que eu cresço? Como é que eu fico lá bem pequenininho e depois eu se torno um organismo grandão? Fazendo diversas divisões. O meu cabelo não cresce, ele vai crescer como? Fazendo divisões celulares também. Ou seja, toda vez que ele se divide, ele vai crescendo. E quem se divide? Ele vai se dividir as células através do processo mitótico. Então, essa mitose vai ser transformada aí. Nossa, esse trem que está me incomodando. Sai daí, trem. Então, ou seja, esse processo aí, eu posso falar de um processo mitótico. Então, vamos lá definir o que é mitose? Uma célula se divide, a célula mãe, né, se divide o quê? Em duas células filhas com o mesmo material genético da célula mãe. Ou seja, olha aqui, a célula mãe, ela vai se dividir o material, replicar o material genético, depois ela vai dividir a célula, sendo transformando em duas células, só que essas duas células são clones da mãe, ou seja, a célula mãe transforma em duas células filhas com o mesmo número do material genético. Se essa aqui tem 46 cromossomos, essa aqui também vai ter 46 e essa aqui vai ter 46. Aí eu cresço, aí eu desenvolvo, eu multiplico minhas células, eu cresço um organismo. Ou seja, eu vou fazer o processo de multiplicação celular. O rabo da lagartixa, cortou o rabo dela, não cresce de novo? Por quê? Uma célula mãe se multiplicou, transformando uma célula filha, um clone. Por exemplo, por que minhas células do meu rosto, quando se divide, não fica novo de novo o meu rosto? Ele continua tendo rugas lá, manchas. Porque a célula copia uma célula copiada. Já tirou xerox de xerox? Quando você tira várias xerox de várias xerox, ela vai ficando apagada, ficando desenvolvida. Ou seja, vai perdendo o seu valor. Então esse é o processo de mitose. Já no processo da meiose, pessoal, eu vou ter um processo diferente. Então vamos lá então. Na meiose, a divisão celular, uma célula mãe, ela vai dividir, né, sempre diploide duas vezes, tá? Vai formar o que, pessoal? Duas células filhas, vai fazer duas divisões sucessivas. Formam duas células filhas idênticas à célula mãe e depois 4 células filhas com a metade do material genético da célula mãe. Então o que vai acontecer com ela aqui? Vamos trabalhar em cima disso aqui. Lembrando aqui, o que é a mitose? Uma célula mãe, ela vai formar, vai dividir na primeira divisão, na primeira meiose, formar duas células filhas igual à célula mãe e depois ela vai formar mais o quê? Mais 4 células filhas. Essas 4 células filhas, pessoal, ela tem metade do material genético da célula mãe. Ou seja, se essa daqui tem 46, essa aqui tem 46 e essas daqui 23, 23, 23, 23. Opa, isso aqui forma o que, pessoal? O que eu vou formar aqui? Vou formar gametas. Isso daí, pessoal. Formação gamética, eu vou formar o que? O óvulo ou eu vou formar o espermatozoide. Lembrando, se eu tenho 23 mais 23, vou formar um indivíduo com quantos cromossomos? 46, olha aqui. Então, ou seja, eu preciso de 23 aqui, 23 do óvulo e 23 do espermatozoide. Vou formar um organismo com 46 cromossomos. Então, ou seja, eu vou formar o que? Células espermáticas, células que vai funcionar para fazer o processo de desenvolvimento gamético. Então, pessoal, sempre células reprodutivas, beleza? Na mitose eu vou fazer para o crescimento, regeneração, cicatrização. Na meiose eu vou formar o que? Células germinativas para reprodução, tanto de seres humanos, plantas, animais, desenvolvimento, dependendo do tipo de organismo. Bactéria não, vai ser bipartição, beleza? Na gametogênese, o que é gametogênese? Gênese, lembra do início, gênese da Bíblia, não é o início, a formação do planeta, da vida. Também aqui é gametogênese, a formação da vida. Como que ela vai formar aqui, pessoal? Nós temos o que? Os gametas, gametas masculino e gametas, no caso, feminino. Então, ou seja, aqui no caso, a espermatozoide é denominado espermatogênese. Já no caso aqui, a formação
aqui do ovócito, no caso do óvulo, eu vou chamar de oogene ou ovogênese, tá bom, pessoal?